Hoje, o Arif, nós faremos um pouco do resumo dessa mid-season, que chegamos aí no meio da temporada. Já tivemos o episódio 4, 5 e 6, né? E se não for exatamente esses números, eu queria dizer que são o episódio do Homem-Aranha Caçador de Zumbi, o episódio do Killmonger Sempre Killmonger e o episódio aí do Thor Fanfarrão. Bom, a gente vai tentar resumir aqui um pouco, falar um pouco do que a gente já chegou numa boa quantidade de episódios, né, de What If. Já dá pra ter um panorama aqui de algumas coisas, fazer alguns comentários. Mas primeiramente, Renato, vamos de trás pra frente, vamos falar um pouco do episódio de hoje, que aí a gente episódio de hoje, que eu digo, o episódio que saiu nessa quarta-feira, que é o episódio do Uhum. Thor, Thor Festeiro, né? O que você achou aí desse episódio? Episódios que eu tenho achado bom, né? Os episódios em si. Uhum, E acho, a gente não tem muito assim como falar de What If, porque é uma visão diferente do que a gente está acostumado. Então, isso por si exato. só entretém, né? A minha esposa, ela não gosta muito, não segue muito a Marvel, vê uma coisa ou outra por causa de mim, da minha filha, mas ela não é fã. E no domingo, ela assistiu todos os episódios que minha filha ainda não tinha visto, eu comecei a colocar, e eu fui vendo justamente de trás para frente, né? Aham, Aí ela ficou vendo e se amarrou, porque é uma visão diferenciada, né? sim. Esse episódio em si, acho que é muito bom, uma visão diferente. Não sei, não teria o que reclamar, não tenho muito o que dizer assim, porque realmente é uma visão nova. Eu queria, assim, que espero que tenha outras temporadas e que mesmo que repita o herói, traga também novas visões. Você sabe que eu já li muito isso nos quadrinhos, era uma das histórias Exato. que eu mais gostava. Geralmente vinha no uma revista chamada Super Aventuras Marvel, que era uma revista geralmente com histórias completas, né? E vinha para completar o finalzinho que às vezes sobrava, para dar a quantidade de página, vinha ali uma história de What If. Então, eu gostava muito, eu comprava Super Aventuras Marvel só por causa disso. Além de ser, claro, uma história completa de algum herói, também porque vinha o What If. E, cara, é uma visão totalmente diferente, né? Muito interessante. A gente nunca se para pensar como seria a nossa vida se você não tivesse feito algo, se você não tivesse estudado naquela escola. Sim. Então, ver isso em animação é muito bom. E muitas questões, por exemplo, você está botando aí a cena da Capitã Marvel. A galera sempre se perguntou, né? Será que ela é tão poderosa assim? Será que Como dava seria, dentro né? do Thor? Então, vai respondendo essas perguntas sem ter que mexer lá na realidade principal. Acho muito genial isso, cara. É, Muito eu genial. acho, eu acho assim, esse episódio ele deu um outro, ele todos os episódios esses últimos que a gente vai falar agora de mid-season, eles deram uma boa pavimentada no que a ideia da série se propõe, né? A gente vai te contar ideias aqui aleatórias, né? A gente pode te agradar em uma narrativa, pode te desagradar em outra narrativa, mas a gente vai contar uma história aqui que a gente baseou e aconteceu em um outro universo. Então, a gente vai apresentar alguns personagens do jeito que você conhece, né? E outros a gente vai dar uma mudança. Porque alguma coisa mudou na vida da pessoa pra ter nesse outro universo. Então, assim, nesse episódio em si, eu achei que foi um episódio bem construído, muito bem construído, dentro dessa realidade. Mas talvez seja um episódio muito. Para algumas pessoas pode ser desinteressante. Eu, em alguns episódios dessa mid-season, me encontrei assim. Tipo, cara, o episódio eu não tenho que criticar do andamento. Mas talvez eu não queria que me contasse essa história, sabe? É tipo, vou te contar a história que a raposa pulou e comeu o rato. Não, eu quero ver a história que o rato comeu a raposa. E aí, não, essa história eu não tenho pronta, não. Você dá uma segurada aí que eu vou contar a história da raposa comendo o rato. Sabe, eu acho que partiu muito desse princípio. Mas
voltando aí ao episódio, gostei de ver a Capitã Marvel dando uma surrinha de leve no Thor. Essas briguinhas que eles tiveram. Foi interessante pra ver o nível de força de cada um, né? Que a gente sempre se pergunta. Ah, não, mas ele com preparo ia fazer isso. Né? A gente sabe que, né? Depende muito da situação, né? Ali no caso, ela no final acabou saindo como derrotada, né? A gente viu. Se ela quisesse realmente lutar sério, é, ela golpeia o Thor com muita força. O Thor também, querendo lutar sério, é uma outra história. É um outro Thor, né? Também. Uhum. Então, foi bacana esse nível de interação, mas eu achei de fato esse episódio bom, mas a história é boba, sabe? O que eu falei do. Não queria ver o. Ele. Não queria ver essa história, entendeu? Acabei vendo porque faz parte da série, mas não é uma história que, tipo, imagina o Thor fanfarrão. Não, tipo, não quero não tô afim. O Loki sendo gigante lá, né? Até voltar. Foi até bem interessante porque foi um visual completamente diferente do Loki que a gente conhece, né? Então acho que pra mim, talvez o ponto alto do episódio tenha sido ver o gigante de gelo ali interagindo, coisa que pra gente é, sei lá, a gente É, vê. o que é um pouco estranho, né? Porque Não, é isso, estranheza isso, demais. isso me causou estranheza porque ele foi abandonado justamente porque não tinha o tamanho para ser um gigante Ah, de gelo. E eu acho que eu vejo sempre dos gigantes é que eles são realmente muito gigantes, né? E aham, aí realmente me parece que o Loki não tem o tamanho para ser um gigante, ainda assim é um gigante, mas não tem o sim. tamanho para ser um gigante. Então isso me deixou na dúvida e tal, foi estranho e tal, mas É a tal da não liberdade, chegou né? a estragar o episódio, né? Não chegou a estragar, mas me causou uma estranhezazinha assim disso. É, foi meio bizarrinho mesmo ver ele assim. Porque, além da cor de pele, né? Ele realmente aí tá azul. Então, Hum. isso tudo mudou bastante da mitologia. Agora lá a questão da Jane, da mãe dele, né? Achei que ficou meio engraçado. Tipo, curioso, assim, legalzinho, igual a Isabela disse ali nos comentários, achei meio meh. Mas é legal quando você vê no meio de vários. Pior é você ficar uma semana sem conteúdo, aí você vai assistir na fome, aí acha fraco. É isso. Eu acho que teria funcionado, o Gabriel e o Marcos que gostam dessas discussões. Mas eu acho que teria funcionado se eles tivessem lançado tudo de uma vez. Vendo até a metade, eu acho que teria funcionado melhor. Eu tive essa Mas. sensação no domingo, né? Como eu te falei. Apesar que eu fui vendo os episódios do último pro primeiro, mas eu assisti tudo com Uhum. a minha esposa e minha filha e não senti dificuldade de ver, porque os episódios são até curtinhos, né? Mais ou menos 30 Uhum. Não minutos. é denso, não chega a ser Né? chato. Algumas pessoas até me Isso, falaram que é meio bobo, meio chatinho, mas assim, não vi muita gente criticando que é tipo, um lixo, é uma droga. É só talvez desinteressante pra uns ou pra outros. exato. A série como um todo, para estar apresentando episódio semanal, realmente me deixou. Para mim, a série como um todo deixou a desejar. Os Uhum. episódios, não. Você vê solto. É. Por quê? Porque talvez eu estava esperando ali uma conexão entre os episódios, algo que interligasse, uma coisa mais coesa, e realmente não. Eles fizeram o que é exatamente no quadrinho, uma história que tem início, meio e fim, e não tem conexão com nada, nada com nada. Uhum. Entendeu? Talvez ali eles possam estar querendo mostrar, explicar algumas coisas, como mais lá na frente a gente vai falar provavelmente do episódio do Doutor Estranho, e Sim, lá tem uma coisa que é falada que é muito interessante para levar para o cânone do universo, né? Isso é interessante. Eu sim, não percebi nada assim nos outros episódios, mas esse do Doutor Estranho, uma coisa me chamou muito a atenção que pode ser aproveitada mais lá na frente. sim. Agora, voltando um pouco o episódio, né? Já que a gente já falou desse último. Penúltimo episódio, que foi o do Killmonger, né? E esse eu achei que ficou muito bem contado. Achei que foi uma história, assim, um episódio
bem desenvolvido, mas é aquilo de novo, não era uma história que eu queria ter visto, né? Eu gostei demais de ter visto o Killmonger de novo em ação, ver a parte de Wakanda, né? Ver de novo o T'Challa, o Chadwick Boseman de novo atuando. Mas assim, cara, eu não queria ver o Killmonger sendo o Tony Stark também de novo, né? Então, Tony Stark morrendo de novo. Não quero ver Tony Stark morrendo de novo. E nem quero o Killmonger sendo, sabe, não consigo ver o Killmonger mais como vilão, mas é, eles ficam insistindo que, olha, a gente construiu um personagem que ele tem os seus princípios muito bem definidos. E enquanto isso, sua origem, suas dores estiverem lá, o cara vai ser assim. Não importa, você quer ele bonzinho, a gente quer ele como um segundo Pantera, mas não é assim. Ele sofreu, ele passou por dificuldade, ele não teve os pais por perto, ele passou por muita barra pesada, então ele não vai mudar da água pro vinho assim do nada. Então, eu achei bem consistente a representação do Killmonger, mas é meio dolorido pra mim como fã dele ver ele assim, né? Não é que eu não quero que ele seja o vilão, mas que, sei lá, a gente sempre fica esperando por uma segunda chance, então você vê ele ali sendo muito diplomático pra poder alcançar o que ele quer e depois dando. Ele é muito ardiloso, cara. É um dos personagens mais sacanas ali do universo da Marvel como vilão, que consegue o que quer muito fácil. É, até inclusive é uma pena terem matado o personagem, né? É, Mas realmente eu esperava que fosse pra uma direção diferente, que realmente fosse uma redenção, que ele é, fosse montar os Vingadores, liderar e tal, e ser uma presença até maior, talvez, do que o Stark. sim. No Pelo final fato não dele foi nada disso. salvar ele ali. Isso, isso realmente me frustrou, porque como o Stark não viraria o Homem de Ferro, eu acreditava que ele talvez pudesse assumir essa função, ser o fundador aí dos Vingadores, resolver as coisas de uma maneira diferente e tal, e no final não era bem isso. Agora, vale destacar também, como eu falei, ver a galera de. Opa, opa, cadê, gente, a foto? Aqui. Era pra trás. Ver ali ver que ele não morreu, né? Nessa realidade. O Pantera. O pai do Pantera, né? O pessoal conhece. Não tô ouvindo, não, seus cachorros latindo. Mas toda a galera ali as Dora Milaje lutando de novo foi sensacional. A questão lá da tecnologia do Stark, eu acho que ficou bem abordada, né? Mas eu acho que ele teria ali um backup plan. Achei que ele também foi enganado muito fácil, mas como eu falei, o cara ele era muito ardiloso, né? O Killmonger. Então era possível, né? Não é nada do outro mundo, mas eu esperava um pouco mais de defesa do Tony Stark. Sim, Mas a gente espera um pouco mais de defesa do Tony Stark, conhecendo o Tony Stark que a gente conhece. Não é esse Tony Stark. Ele não virou Homem de Ferro. É... E a Shuri. Legal ver ela interagindo lá e tentando também dar uma salvada com a tecnologia. Acho que deu uma boa ponte aí se ela for realmente confirmada assumindo o manto ou algo desse estilo. Acho que ela também participou bem do episódio como um todo. Que você... sim, o episódio é interessante em si, só que talvez a nossa expectativa era diferente, né? Era um final diferente, que Sim. o caminho não fosse isso. Eu estava falando com minha filha quando eu lia, geralmente era assim, né? O que aconteceria se o Quarteto Fantástico não tivesse ido ao espaço? Uhum. E aí vinha, rolava todo desenrolar aqueles problemas todos. No final, eles acabavam de qualquer maneira ganhando os poderes por outros caminhos, mas acabavam se tornando Quarteto Fantástico de qualquer maneira. Uhum. E esse episódio meio que mostra isso, né? É.
As coisas são diferentes, mas no final ele acaba sendo o vilão. Então, né? mudou, mas não mudou tanto, Sim. entendeu? Caminho. Né? E acho que quase todos os episódios acabam meio que nesse caminho, né? Ó, é diferente, mas no final fica tudo igual. Entre aspas, né? Né? Eu Vamos acho dizer que uma assim. diferença do que você falou aí da revista, eu acho que esse fator de lançar semanalmente, mas a gente não saber exatamente o que vai vir no episódio, né? Não ter uma capa chamativa, o que seria, entendeu? Eu acho que se botasse isso no formato de revista, talvez não fosse tão atraente, né? Como é numa série que É. eles precisam, se precisassem vender por uma chamada ou por uma, eu queria dizer uma coisa mais chamativa, né? A gente acaba vendo como o Arif episódio tal, não como e se fulano de tal, nos dois primeiros, eu acho que tinha um pouco mais é, de encanto, né? O título. Depois, com o tempo, foi mais como episódio mesmo. Mas aí, já que a gente falou desse do Killmonger, ele não ganhou pôster, mas ele é a estrela do episódio dos zumbis, né? A gente tem aí o Homem-Aranha com a capinha do Doutor Estranho, tentando aí salvar o mundo de uma ameaça de uma invasão zumbi, né? No caso. Então, eu gostei, a princípio, desse episódio. Talvez esteja no meu top 3 de episódios. Eu achei que ele teve uma boa mistura aí de humor, com ação, com surpresas, né, durante o episódio. Gostei bastante. Apesar de não ser, tipo, o maior fã de narrativas com zumbi, eu gosto, mas não sou super fã. E achei que, cara, a apresentação dos personagens, você vê de novo o Hulk, e você vê a feiticeira lá loucona, ainda mais zumbis, cara, achei muito legal. E diferente do episódio lá que o pessoal morre loucamente, nesse eu senti o peso de cada perda, né, ao longo do caminho Uhum. da saga lá, né, que nesses filmes de terror e zumbi a gente acaba se acostumando a ver alguém morrendo, a ver então, você se acostumar é bem diferente de você não sentir a morte, não sentir a perda. Eu acho que nesse episódio você sente quando acontece uma perda, você sente o esforço, sente que é um sacrifício, todo o trajeto que eles percorrem para poder salvar o mundo, né? Ter alguma esperança. E o Weasley tá muito bem também, né? Na dublagem do Homem-Aranha nesse, a galera que voltou também voltou bem. E, cara, gostei bastante da citação do tio Ben, né? Pela primeira vez. Parece essa Uhum. citação. E aí, o que você achou desse episódio? Ah, Vou é botar um um zumbizinho episódio pra você. que, Opa. episódio que emocionalmente foi tenso, né? Tem É, uma tensão. tensão, uma carga emocional, é o que você falou, você sente cada perda, porque você vê ali a luta pela vida e com a morte, você começa a perder as esperanças. Sim. Você começa a ficar tenso, tipo, meu Deus, vai morrer todo mundo e caraca, não vai dar jeito e tal. Então é um episódio que, para mim, é o meu melhor episódio até o momento. Uhum. Tem uma carga emocional muito forte É, e, ao mesmo tempo, uma boa dose de. eu tô em dúvida entre esse e o do Doutor Estranho. É, não estou em dúvida, não. Tenho certeza que Você para tem mim é o meu certeza? melhor É. episódio. Ah. Depois, quando a gente chegar lá no Doutor Estranho, a gente fala o porquê. Então, assim, emocionalmente é bem tenso, mas tem aquela coisa que. Assim, o episódio em si é uma verdadeira montanha-russa emocional. Você fica feliz, fica triste. Fica feliz, fica triste. Fica parecendo Chicó. Tô rico, Uhum. tô pobre. Tô rico, tô pobre. É assim, tu tá feliz que aconteceu uma coisa boa, daqui a pouco você tá triste que aconteceu uma coisa ruim. Tá? Então é um episódio tenso. Agora, a Marvel errou, e errou feio, e acho que nesse episódio faltou o Luiz, que é aquele É. amigo tagarela que tinha que contar como é que surgiu os zumbis. Ele que tinha que narrar Caraca. algum fato, e seria muito maneiro, Seria. seria sensacional. A galera ficou com aquela expectativa, né, do Homem-Aranha ser o mago superior, né?
e não foi bem isso que foi mostrado, foi uma outra situação, que é até aquela imagem que você estava mostrando, mas, cara, foi um episódio muito bom. Essa apresentação aí do Homem-Aranha foi bom, mas se fosse o Luiz fazendo isso aí, seria muito melhor. Sim, sim, sim. Eu botei essa foto aí até pra ilustrar que teve isso também. Isso aí foi o fanservice, né, do filme, até com o Woody Harrelson. Como é que é o nome do filme? É. Você não é muito fã, talvez tu não saiba, né? Não é muito fã de zumbis. Não, é o Zumbiland, não. É Zumbilândia? Acho que É isso aí. Zumbilândia. Que ele tem um manualzinho, né? Sim. Quando eu vi, eu me identifiquei logo com isso. Falei, caraca, tá fazendo igual os Zumbilândia. Personagem do Bolinha. Que personagem do Bolinha é esse, Bela? Ah, tá. É verdade. Ele aparece nesse filme do. O ator do. Ele é o do Guardiões da Galáxia, né? É o mesmo? Ou nesse filme ele tá sendo. Não, ele tá sendo o personagem do Homem-Formiga. Ele tá em Do Guardiões da Homem-Formiga. Galáxia, mas ele é do Homem-Formiga. Que é o. Tem Esqueci o medo nome da dele. Baba Yaga. É. Ele. Poderiam ter botado o Luiz no lugar dele, né? Mas Seria provavelmente. mais engraçado. Ah, era o alívio cômico aí, sempre botar um cara nada a ver, né? Que você espera os melhores heróis ali reunidos e tá lá ele lá. Cara, a Mas. cabeça do Homem-Formiga com a capa foi sensacional. Sensacional aquilo ali. E as piadas, meu Deus, Foram boas eram de mesmo. matar. Não, e as soluções pra cada um teve, se sacrificando, né, pra poder chegar no objetivo. Cara, achei muito maneiro o jeito que eles lutaram ali. Foi legal de ver. A Vespa, o Hulk, o próprio Homem-Aranha, do jeito que ele lutou lá, diferente, né? Porque só teias e outros golpes não adiantavam, né? Uhum. Então, toda a estratégia, achei o episódio realmente um dos melhores que saíram até agora. Sim, sim, muito bom. E teve um fanservice muito interessante, que nos quadrinhos, na saga da Marvel Zumbi, aquela parte do Pantera Negra, ela realmente acontece nos quadrinhos, né? Só que é um pouco diferente. Quem fica comendo ele aos poucos é o Hank Pym, que é o Homem-Formiga. Aham. Ele descobre, para ele se manter são, né, ele precisa estar sempre alimentado, então ele consegue pensar ainda como um ser humano e se manter meio que, embora ainda seja um zumbi, ele consegue se manter. Então ele captura o Pantera Negra e vai comendo ele aos poucos. Nossa. E aí ele fica exatamente daquele jeito ali, com a perna decepada, alguém depois descobre e tal, e aí consegue libertar ele. Então aquilo ali foi um fanservice para quem lê os quadrinhos, né? Caraca, que bacana. Parecido. Não tinha visto isso não. Bacana, bacana. Eu botei a imagem aí do Thanos só pra gente ver, tipo, algumas aparições, né? A aparição dele na saga normal, né? Do Ultimato. Aí ele, depois no outro episódio. E no episódio do zumbi aparece ele ali. Clara referência, né? Com a manopla do infinito. Aí, o que eu queria te perguntar é sobre o futuro, né? A gente falou do episódio do Doutor Estranho, que foi, acho que foi o terceiro episódio, se eu não me engano. Não é tanto do meio, mas como a gente falou bastante do primeiro, do segundo, no terceiro a gente também falou aqui em live, mas eu repito sobre ele sempre porque eu achei que foi um grande episódio aí, que foi uma boa amostra do que poderia ser a série. Essa foto aí é de um episódio futuro, né? Dessas tipo, trailers do que pode ainda sair aí da série. E aí eu queria te perguntar sobre o futuro da série e sobre essa análise até agora, o momento, pra gente poder fechar aí essa análise da mid-season. O que você acha que ainda pode acontecer aí? Que outro personagem está sentindo falta? Quer continuar alguma história da primeira temporada ainda? O que você acha? A gente ficou acreditando que as histórias iam ter conexões. Todas as histórias terminaram em aberto. Uhum. A grande maioria com aquele ponto que eu te falei, né? Mudou, mas não mudou tanto. Sim.
É, a questão que eu falei anteriormente sobre o episódio do Doutor Estranho, para mim foi um dos piores. Achei muito maçante e repetitivo. Não precisava mostrar tantas vezes ele tentando ressuscitar a menina lá. E Uhum. mostrou que existem pontos fixos no tempo, que não podem ser mudados. Então, talvez isso seja a questão. Talvez o Killmonger ser vilão seja um ponto fixo. Ele nunca vai deixar de ser vilão. É, que lá no Ah, caso, entre aspas, a gente. Talvez o fato dele ter perdido os pais na infância, né? Seja um ponto fixo, né? Pra ele ser esse o talvez vilão. possa ser o ponto fixo, exatamente. A questão do Thanos lá em Wakanda com as joias, mesmo todo mundo tendo virado zumbi, talvez também seja um ponto É, fixo. verdade. Então, esse episódio ele tem essa importância de mostrar isso. Isso pode ser levado até para o cinema, né? Já que a gente agora está com o multiverso, com a questão das viagens no tempo, o Kang, o Loki ali. Então, esse episódio do Doutor Estranho pode ser isso, pode ter dado essa pista aí para o futuro. Mas, no geral, a série, para mim, até então, tem sido morna. Tem servido de entretenimento enquanto não tem nada da Marvel para ocupar tempo. Mas poderia ter saído todos os episódios de uma vez só. Seria talvez muito melhor. O hype estaria maior, Sim. né? E eu espero que para o futuro realmente eles mostrem aí. Acho que faltam 2 episódios, né? Que realmente tudo isso não foi à toa, que vai ter alguma interligação. E que para a próxima temporada conclua algumas histórias que ficaram em aberto para a gente não ficar só com a sensação de que no final deu ruim, na maioria das vezes, entendeu? Que deu ruim de zumbi, deu ruim em Wakanda, tá dando ruim direto. Pois é. Acho que só o primeiro episódio deixou a gente com uma pontinha de esperança, porque todos os outros, no final, Tiveram alguma coisa aí a desejar. deixou o final meio que negativo. O do Senhor das Estrelas também deixou em aberto, mas aparentemente bem, né? Ah, sim. É, a princípio sim, né? Você não sabe ainda o que podia acontecer ali. Mas a princípio sim. Bom, então acho que é, muito do que você falou também eu concordo. Eu só gostei mais do episódio do Doutor Estranho do que você, pelo visto. Mas isso também varia, como eu te falei, da narrativa. Vai ter gente que gostou mais de algum Sim. outro episódio ou não, por mostrar alguma história que tivesse mais a ver com o que ele queria ver. Mas pelo contexto era melhor ter saído tudo mesmo. E aí tava todo mundo comentando qual que você gostou mais. E aí tendo uma noção melhor, mas a estratégia deles foi essa. Eu acredito que ainda vai ter algum episódio aí a mais que traga ou uma interligação ou alguma chave para ser aproveitada ou nos filmes, né? Ou na próxima temporada de alguma série. Talvez alguma conexão aí com o Gavião ou até com Miss Marvel, sei lá. Não sei que pode vir. Eu ainda tô esperando algo a mais, né? Se a série terminasse hoje, seria um pouco decepcionante. Os episódios não terem mostrado tanto. Apesar de tudo, claro, a gente fala. A intenção era trazer outros universos e blá 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 blá. Mas a gente, como fã, a gente entende que na Marvel nada é desconectado. Então, se é uma coisa tão É. desconectada assim, né? Tão que não traga um futuro que seja um cliffhanger, né? Que é aquela cenazinha que deixa a gente ansioso pelo futuro, né? Então, acho que a gente tá esperando isso. Acho que ainda pode acontecer. Temos episódio 7, 8, 9 e o 10. Acho que 7, 8, 9. Acho que tem uns 4 episódios aí, ou 3. Não sei, tem que ver agora a conta. Eu, eu acho que a gente falou hoje do 4, 5 e 6. Então acho que falta 7, 8, 9 e 10. Então, tô esperando o Homem-Aranha, cara. Queria ver mais Homem-Aranha nessa série. Acho que o episódio que ele apareceu mostrou bem. Acho que um pouco mais de Homem-Aranha cabe pra gente ver aí. Até alguns rumores aí que vai ter ainda mais um episódio com Homem-Aranha pra fazer um esquenta pro filme do Homem-Aranha. Acho que seria uma boa. Seria uma boa opção, né? De manter a galera com hype
lá em cima. Sim. Isso é Bom, interessante. então fechamos o Arif. Conseguimos nos acompanhar de novo, né? Que a gente ficou esse tempo aí sem atualizar vocês de What If, da nossa opinião de What If, mas agora tá todo mundo devidamente atualizado.